A alegria do Senhor está aqui. A rádio do povo de Deus. 93. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Ah, mas isso é antigo e continua sendo ruim demais. A pessoa ser apunhalada pelas costas, pelo amor de Deus, minha gente. A pessoa ser apunhalada porque ela mais confiava. A pessoa era da confiança, sabe aquela pessoa da confiança, ali do relacionamento, do dia a dia, a pessoa acostumada, caminhando junto, aí de repente você descobre que a pessoa está te apunhalando pelas costas. Ah, isso dá uma raiva violenta, não dá não? Hein? Já te aconteceu isso? Já passou pela experiência de confiar numa pessoa e de repente descobrir que essa pessoa na verdade estava te traindo, estava te apunhalando pelas costas? Já passou pela espera daquela sua amiga, hein? Ei, amiga, esse é que é amigona, amiga presente, amiga da onça, hein? Você vai miserável, amiga da onça. A gente jamais, né? Jamais espera, a gente jamais poderia esperar ser injustiçado. A gente passa por essas dificuldades todas aí, conta a nossa queridíssima ouvinte. Minha família sofre demais, isso aumenta a minha dor e por que não dizer a minha revolta, diz a ouvinte. Apesar de pedir direção a Deus, eu confesso que é difícil conter o ímpeto de não tomar atitudes por conta própria, porque a pessoa, o que acontece, né? Ela passa isso aí, ela fica indignada, ela diz, eu vou resolver esse assunto e vai ser hoje. E dá vontade de resolver o assunto hoje. Só que se ela resolver o assunto hoje, o que vai acontecer? Hein? Vai resolver como? Vai lá, vai arrumar uma briga, às vezes o negócio tá ruim, vai ficar pior, minha gente. Calma aí, vamos conversar. Segura a onda aí, vamos ouvir aqui o pessoal, ouvir a opinião dos nossos companheiros. Agora, qual a melhor atitude quando se é traído? Tá bom? Ó, qual a melhor atitude quando se é traído e de vítima passamos a ser vistos como vilões? Pelo amor de Deus, a pessoa, pera aí, é isso mesmo, Marcela? É isso mesmo? A pessoa foi traída, então ela é vítima, e aí a pessoa lá dá uma reviravolta, manipula lá os números, os quadros, a história, e aí a pessoa que é vítima passa a ser vista como vilã. Ei, meu pai do céu, aí é difícil, gente. Aí dá vontade de tomar atitude por conta própria. Mas será que deve? Hein? Calma aí. Existe alguma maneira de fazer com que uma traição doa menos? Pergunta nosso ouvinte. Será que sofremos muito porque confiamos demais? Não estou confiando demais nas pessoas? Não seria o tempo de confiarmos menos, hein? O que é que você acha sobre esse assunto, hein? Quero a sua opinião aqui no nosso programa, no nosso debate que começa agora. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça, 28 de abril. Hoje é dia de quê, hein? 28 de abril, hein? Hein? O que é, Marcela? Que barulho é esse aí, Marcela? Faz um barulho de cobra, é um negócio esquisito. Uai, o que é isso aqui? Depois tem que investigar pra ver o que é isso aqui, hein? Toda a nossa equipe já está aqui a postos pra te atender, pra te receber, pra te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br.
Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Olha, é o seguinte, pessoal que estiver participando hoje aqui pelo nosso Facebook, vai ser bom demais a foto dos nossos companheiros. A foto já está aqui, postada aqui no Facebook da 93 FM, Rádio 93 FM. Você pega aqui no Face, participa com a gente, a turma do WhatsApp também. Você está no nosso WhatsApp aí, então quero que você mande a sua opinião, a sua pergunta, o seu questionamento, a sua história, mas que você diga também de onde você está ouvindo a gente, tá bom? Que bairro, que cidade, de onde você está acompanhando a gente, porque isso aqui é bom demais, essa interatividade, e você participando com a gente aqui do nosso Debate 93 de hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ô pastor Robson Alencar, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase que abre o e-mail: fui apunhalado porque eu mais confiava. É dose palhão, hein, pastor? Bom dia. Sua opinião sobre esse assunto, querido. Bom dia a todos os debatedores, ouvintes da rádio. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Bom, fui apunhalado por quem eu mais confiava. Normalmente quem trai não é quem está longe, né? É quem está perto, dentro de casa. Judas era tão próximo que cuidava das finanças do ministério de Cristo, lançava a mão ao prato, negociava, pagava, vendia, e foi o que traiu e selou a traição com um beijo. Né, a intenção, mas eu costumo dizer que as pessoas dão o alerta da traição, elas dão sinais que vão trair, basta nós estarmos atentos para que a gente não se decepcione. Eu penso assim. Olha aí, quero ouvir a opinião também do querido pastor Luciano Regis. Bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, J.R. Vargas, amados debatedores, querido ouvinte, prazer estar aqui mais uma vez. É verdade, o problema, concordando com tudo que já foi dito aqui e já ampliando isso também, o problema é ver os sinais, né, pastor? Quando a gente gosta, a gente começa a tratar, liberar alguém, a gente não consegue ver os sinais porque a gente coloca acima da razão a nossa emoção. Geralmente acima daquilo que a gente ensina os outros a verem, a enxergarem, a gente não consegue ver nem enxergar exatamente pelo carinho, pela paternidade de filhos espirituais, pelos relacionamentos vários, porque a gente não vai tratar apenas de traição no âmbito eclesiástico, obviamente. A traição, ela está em todos os segmentos, ela está em todas as camadas, ela faz parte da casa, da família, dos relacionamentos, da igreja. Qual pastor nunca foi traído? Se eu começasse a contar experiências minhas aqui, de igrejas que eu perdi, de gente que fez coisas absurdas, só que o que a gente precisa destacar hoje aqui é o motivo ou os porquês que isso acontece, mas sobretudo o que a gente pode aprender com isso? O que a gente pode entender disso? Que eu acho que para nós vai se tornar o mais importante hoje. E eu quero continuar ouvindo aqui a opinião do nosso querido pastor Samuel Brito. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Debate 93 de hoje. Antes de ouvi-lo, quero só dizer para os nossos ouvintes aqui a participação no Facebook, a turma já começa a participar e contar de onde está ouvindo a gente. Então tá aqui por exemplo, a Viane dizendo: estou aqui em Trindade, São Gonçalo. Amém. Também a nossa querida Claudineta dizendo aqui: eu sou de São Gonçalo. Amém. Aí chega o pastor de São Gonçalo. Bom dia, pastor. Que bom estar aqui de volta ao debate e logo num assunto muito sério. Conforme disse o pastor ali, que existem algumas coisas que fazem parte do nosso ministério pastoral. Uma delas são as decepções pastorais. Eu me lembro que eu fui ordenar um pastor, fui convidado por um grupo de pastores para fazer a ordenação, e a mensagem que Deus colocou no meu coração foi as decepções pastorais. Você pregar isso num dia de ordenação pastoral é algo complicado, mas isso acontece. O cara diz assim: mas é agora que o senhor está me falando. Então é complicado. É verdade, é verdade. Mas essas coisas acontecem, a vida está cheia dessas coisas. O próprio Judas, como disse o pastor aqui ao lado, porque nós aprendemos que a intriga, aliás, a traição é filha da intriga. E a gente, com os olhos bons, seja dentro de casa, seja um vizinho, seja um companheiro de trabalho, seja até um chefe, um amigo, a gente não consegue ver o que ele está fazendo contra a gente. E realmente aí vem a traição. E a traição machuca. E como lidar com isso? Nós vamos hoje conversar sobre isso, mas é complicado. Eu estou sentindo na carne o que essa pessoa está sentindo, porque dói. É uma ferida dolorida demais, mas nós temos um Deus e Ele pediu ajuda
a pessoas de Deus. Glória a Deus por isso. Muito obrigado, pastora Luciana Machado. Bom dia, bem-vinda. Quero ver sua opinião no programa de hoje. Bom dia, JR. Bom dia a todos os debatedores, nossos queridos ouvintes. Bem, JR, é um assunto que todos nós iremos passar na nossa vida, seja ela eclesiástica ou não. Todo mundo vai passar pela traição um dia. Mas eu sempre costumo dizer uma coisa, talvez seja um jargão muito conhecido, mas é baseado em Gálatas. Cada um só dá o que tem. Né? E a gente vai colher aquilo que a gente plantou. Eu prefiro ser traída, sabe, JR? Porque é melhor ser traída do que trair. Então eu acredito que cada um dá o que tem, o que acontece, o que nós devemos raciocinar e pensar até nesse debate aqui, é como nós reagimos a isso. Como nós reagimos à traição, quais são os efeitos dessa traição na vida de cada indivíduo. E é justamente esse grito de socorro da nossa ouvinte, a gente vai falar sobre isso mais à frente. Marcela, bom dia. Bom dia, JR, ouvintes, debatedores. Então, a gente está perguntando na pesquisa, você acredita que as pessoas sofrem com as traições porque acreditam demais nas outras? Por telefone, 77% dos ouvintes acreditam que sim. No site, 85% deles também acreditam que a turma está acreditando demais nas outras e por isso acabam sofrendo, confiam demais. Agora, aqui no WhatsApp, telefone 968038319. Repita. 968038319, agora sem cola, viu? Ele não para de apitar aqui na minha mão. Eu até ri, porque assim, é impressionante, uma ouvinte, eu destaquei, chegou logo assim no início do programa, ela diz assim, olha, eu peguei uma pessoa da minha confiança, ela estava me roubando. Roubando? Agora, me roubando. Agora, quer saber como que ela estava roubando a nossa ouvinte? Enquanto ela me roubava, ela cantava um louvor. Uai, restitui? E isso já acontecia durante um ano. Restitui? Então aí entra uma questão, não sei se a mente cauteriza. Sobre isso. Diz que os louvores quebram as cadeias. Deve ser isso, né? Então quer dizer que a pessoa roubava. Como é que ela descobriu isso? Ouvinte é o seguinte, ouvinte, você que encaminhou seu WhatsApp aí. É o seguinte, conta pra gente como é que você descobriu. E eu fiquei curioso, eu posso não contar, só pra ficar só entre nós, qual é o corinho, qual é o louvor aí, que eu fiquei curioso pra saber, que o autor, coitado do autor, tem nada a ver com a história, mas a pessoa se apropria e usa para os fins, né, mais absurdos, né? Agora, eu quero pedir aos ouvintes, Marcela, por favor, que pelo WhatsApp também nos digam de onde eles estão acompanhando a gente, que pra gente é muito importante registrar isso, ainda que a gente proteja aqui o nome, como a gente faz carinhosamente com os nossos ouvintes, é muito bom que eles nos digam também de onde eles estão nos acompanhando. Já chegou aqui algum em Santa Cruz, Nova Iguaçu, Cascadura, ao longo do debate eu vou contando mais. Maravilha, aqui ouvinte de Ponta Grossa acompanhando a gente também, Duque de Caxias, quero agradecer o pessoal de Olaria, de São João de Meriti, muito obrigado pelo carinho da audiência. É isso aí que tem que explicar, que barulho é esse aí que eu não consegui entender ainda. Marcelo, na sua próxima entrada você ajuda a gente a esclarecer. Bom, o nosso ouvinte diz o seguinte: fui apunhalado porque eu mais confiava e já conversamos a esse respeito. Jamais poderia esperar ser injustiçado, já vimos aqui que é uma pessoa de dentro, em geral uma pessoa é óbvio, dá confiança para poder agir assim. Minha família sofre demais, isso aumenta a minha dor, por que não dizer a revolta? Aí diz assim, apesar de pedir direção a Deus, pastora Luciana que destacou, não foi? Confesso que é difícil conter o ímpeto de não tomar atitudes por conta própria. JR, porque a nossa natureza humana, né, nós temos uma vontade de pagar o mal com o mal. Né? Jesus, ele veio aqui quebrar todos essas paradigmas, até a própria lei, olho por olho, dente por dente, não é? Eu queria dar um exemplo de Davi, em relação ao seu filho Absalão. Absalão ficava à porta de Jerusalém o tempo todo falando mal do seu pai, que era o rei. Olha, se eu fosse rei, não seria assim. Se eu fosse rei, as coisas seriam melhores. O seu rei está fazendo isso. Então, qual foi a atitude de Davi? É um grande exemplo para nós. Ele ficou em silêncio, né? Ele teve que enfrentar a traição dentro do seu próprio lar, mas se manteve em silêncio. E, infelizmente,
a pessoa que fez isso contra Davi, ela colheu aquilo que ela plantou. As pessoas não têm noção do que elas estão plantando na vida de outras pessoas, mas fatalmente elas vão colher aquilo que plantam, né? Porque a palavra de Deus, ela é fiel e justa, e diz que tudo que nós plantarmos iremos colher. O fim de Absalão foi trágico, pois ele colheu o fruto da sua própria rebeldia. Então, meu amado, não se engane. Você não precisa você usar dos seus próprios argumentos, artifícios, da sua própria força para se defender, porque Deus é o nosso justo juiz. O tempo de Deus não é o nosso tempo, e Ele há de intervir por cada um de nós. Se nós estivermos realmente inocentes, não é? O Senhor irá entrar em providência a nosso favor. E não adianta a gente se desgastar, porque o hipócrita, o canalha, desculpe a palavra, ele se faz de bonzinho para todo mundo, né? Ele é tão ardiloso que ele parece ser uma pessoa boa, e com isso ele leva muita gente com ele. E algumas pessoas até justificam a atitude de tal pessoa, mas eu quero deixar bem claro que nenhuma traição ela pode ser boa, nenhuma traição ela pode vir de Deus. Então, se alguém acompanha, se alguém apoia, está errando no mesmo erro, caindo no mesmo erro, e também irá colher os frutos daquilo que está plantando. A pastora Luciana disse uma coisa aqui interessante. Eu já ministrei várias vezes sobre Absalão, várias vezes, inúmeras vezes. Tem DVD espalhado pelo Brasil inteiro sobre o assunto. Deixa eu dizer uma coisa. Interessante que a traição não é só de Absalão. É verdade. Ela vem acompanhada com alguém. Sim. O nome dele é Aitofel. Aitofel fez todo o projeto da traição, só que não tinha coragem de fazer. Verdade. Incitou. Ele pegou, quando ele vê Absalão voltando pro reino, né, que o pai recebe ele de volta em Jerusalém, diz assim: rapaz, eu fiz o projeto para trair Davi, que Davi adulterou possivelmente, entre aspas, com a minha neta. Vamos fazer o seguinte: chegou o camarada que tem coragem de executar meu projeto. Tem pessoas que não têm coragem de nos agredir diretamente, ou verbalmente, ou caluniar, mas ele manipula outras, né? Traição vem de diversas formas. As pessoas hoje se fazem de boa na nossa frente, mas por trás o que está acontecendo é diferente. Eita Deus. Olha aí. Isso é muito problemático. No nosso meio, lamentavelmente, JR, crente tem essa facilidade. Crente tem essa facilidade de agir dessa forma. Eu não sei o que leva-nos a achar que isso vai ficar impune. Como foi dito aqui, não só Aitofel, mas também Absalão pagaram pelo preço daquilo que fizeram. Sim. Verdade. Aitofel viu a força em Absalão porque ele pensou assim: ele matou o irmão, ele não mata o pai? Vou usar o cara. Tem pessoas que não têm coragem, mas estão utilizando de outras, principalmente, como foi dito aqui, ministerialmente, pastores sofrendo. Às vezes as ovelhas são pobres coitadas, estão sendo manipuladas por alguém superior, como Aitofel manipulava Absalão. Eu quero corroborar com o que o pastor está dizendo aqui, e quero usar também, eu quero usar esse texto, as cartas pastorais, né, chamada 1ª e 2ª Timóteo, que fala aos pastores que a gente precisa aprender muito, e Paulo vai aconselhar Timóteo em algumas coisas a minha primeira palavra, pelo menos aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, ele manda Timóteo evitar as contendas. Ele fala: Timóteo, não vai adiantar. Não adianta você ir para dentro, não adianta você quebrar o pau, porque você vai corromper, você vai prejudicar quem não tem nada a ver com isso. Então, existem momentos que a gente tem que se calar. É a melhor coisa a fazer. A melhor coisa a fazer é se calar. Em relação, eu quero só entrar também no contexto que o pastor falou, embora concorde com tudo que você falou. Isso não é um propósito de crente, isso não é um privilégio de crente, pastor, porque às vezes também parece que essa palavra pode soar mal aos ouvidos daqueles que estão sofrendo, né? A gente tem que ter cuidado, porque a gente já sofreu isso um dia, e eu concordo com tudo que você falou. Mas isso é um problema da humanidade. Isso é o problema do pecado na vida do homem, da destruição na vida do homem. Esteja ele, desculpe, aonde estiver, vai haver problema. Por que na igreja isso fica muito latente, isso fica muito na cara? Porque a igreja, ela tem a tendência de levantar as pessoas. A pessoa que não tem voz em outras comunidades, em outros lugares, na igreja ela tem. Então, por estar na igreja sem ser da igreja, porque eu não acredito, e aí essa é a observação que eu quero fazer, eu não acredito num crente de verdade fazendo isso.
né? Para mim são lobos devoradores. Não acredito. Um crente de verdade, ele tem uma postura de Cristo. E é por isso que ele é chamado de cristão, de pequeno Cristo. Isso. Por quê? Pelas atitudes dele. Então existem muitas pessoas, a gente já sofreu muito aqui nisso aí, muitas pessoas que vão para a igreja porque não conseguiriam nada fora. Existem pessoas, e me perdoe, eu preciso dizer isso aqui também, que são pastores porque não arrumavam emprego em lugares nenhum, em lugar nenhum, e nunca estudaram, nunca se formaram, nunca lutaram para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, como a Bíblia pede pelo menos os mínimos requisitos. Então eles conseguem uma voz dentro de um ministério e através disso eles pensam em outras coisas que Paulo também ensinou a Timóteo. Eles querem pregar com contentamento, porque no final da história eles estão um pouco se lixando para a vida dos outros. É o salário, é como eles vão viver. E, infelizmente, Paulo também ensinou a Timóteo para ele não se frustrar com essas coisas. A pregação com contentamento é fonte de lucro. Então quem prega hoje passando mão por pecado, passando mão por cima de coisa, ele vai ter gente. E ele tendo gente, ele tem oferta. Tendo oferta, ele tem sustento. Ele tá pouco se lixando quem ele traiu, quem deixou de trair. Mas eu não posso chamar um cabra sem vergonha dele, desculpa a expressão, de crente. Só nisso que eu queria arguir aqui, pra, né? Pastor, eu só queria acrescentar, se eu posso, alguma coisinha. Com certeza. Porque o irmão está falando de pessoas que não foram totalmente convertidas. Não. Pessoas convertidas também fazem isso. Porque nós temos uma estrutura. Nós temos, Paulo quando escreve aos Gálatas sobre as obras da carne, está falando do ser humano. Sim. Isso nasce dentro da gente e não sai. O que vai não deixar sair essas obras é o fruto do Espírito, que não é dado por nenhum pastor. Isso aí. A não ser Cristo, através do Espírito Santo. Isso vai fechando essas coisas dentro de nós. Então nós temos que entender que pode vir da pessoa que você mais confiava, pode vir de uma pessoa amiga, pode ser de uma pessoa crente, mas ele tomou uma decisão correta aqui. Ele diz que está tentando não tomar uma posição mais violenta, porque a reação é sempre pior do que a ação. É verdade. É sempre maior. Em Provérbios 19:2, Salomão, que é o sábio dos sábios, ele diz assim: não é bom agir sem refletir. E peca, que até ali um ponto e vírgula, que começa, e peca quem é precipitado. Verdade. Sempre que você se precipita, você estando certo ou não, você vai quebrar a cara. Este aspecto é um aspecto bastante importante e eu estou recebendo aqui várias opiniões, por exemplo, o ouvinte de Marambaia dizendo: eu sinto isso em dose dupla. Peguei a minha melhor amiga com meu esposo e sei bem a dor dessa ouvinte. Conta aqui uma de nossas queridas irmãs, outra ouvinte dizendo: JR, passei por algo parecido no meu trabalho. Uma amiga que eu não esperava conspirava contra mim, se fazendo de amiga. Essa querida ouvinte está acompanhando a gente diretamente de Milão, na Itália. Eu quero agradecer pelo carinho da audiência. Outra querida ouvinte aqui dizendo: JR, eu sou do Pará e tô acompanhando vocês aqui todos os dias. Eu já fui traída por uma amiga. Eu orava com ela pelo seu casamento, que não passava por um momento muito bom. Meses depois ela me traiu com meu marido. Eu já fui traída em meu trabalho por pessoas que amo e que ajudei a chegar onde chegaram. E hoje eu fui acusada de ter tentado derrubar. Mas o meu Deus me vê em secreto. E ele sabe que eu perdoei e hoje amo todos e oro por todos, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Qual foi a decisão dela? Qual foi a reação dela? Primeiro, perdoar. E na sequência disso, amar. Ou amar e perdoar. O fato é que ela não usou dos mesmos artifícios, que tem gente que quer dar o troco. Vamos ficar ligado nisso aí. E a outra coisa é o seguinte: não são poucos aqui os casos que eu estou recebendo aqui dos nossos amados ouvintes, de gente que conta que foi traída pela amiga. Negócio de amiga, marido, a irmã, aí tem que abrir o olho, porque às vezes você coloca ali uma amiga dentro de casa, a amiga tá na sua casa e que ela se sente em casa. Entendeu, irmã? Olha aí, hein? Aí aquela amiga, aí a amiga começa a usar umas roupas que você acha que são normais e você acha que o seu esposo, ele é angelical, entendeu? Como é que é o nome dele? Gabriel. É o anjo. Esse é anjo. E a irmã está lá, entendeu? E a amiga está lá, então a irmã tem que abrir o olho com esse negócio de amiga, muito amiga dentro de casa o tempo inteiro. E o irmão aí dá de igual forma, viu, irmão?
aquele amigo seu, que você vai aí o tempo inteiro. Verdade. É bom dar ligado. Vai lá, Marcela, vamos pro nosso WhatsApp, participação dos nossos amados ouvintes pelo 96803-8319, 96803-8319. Então, o ouvinte diz assim: eu entrei para uma empresa e fiquei muito amiga de uma outra funcionária. Depois do período de experiência, eu fui demitida sem justificativa nenhuma. Descobri depois de um tempo que justo essa funcionária, com quem eu fiz amizade, foi quem provocou a minha demissão. Ela fez coisas erradas no trabalho e falou para a chefe que quem tinha feito a coisa errada tinha sido eu. E por ela ter mais tempo na empresa, a chefe acreditou e me demitiu. Ela disse para minha prima que ela fez isso porque eu ia acabar me destacando mais que ela. Foi uma decepção muito grande. A minha atitude depois disso foi me afastar dela e ela continuou fingindo que gostava de mim. Olha aí, como é que pode? Dentro do trabalho acontece muito isso. Já vimos aqui trabalho, dentro de casa, igreja, o tempo inteiro é isso. E aí pergunta aqui o nosso ouvinte, o pastor Luciano destacou essa frase: qual a melhor atitude? É difícil, hein? Pergunta difícil, hein? Qual a melhor atitude quando se é traído e de vítima passamos a ser vistos como vilões? Quer dizer, a pessoa ainda consegue fazer o mal e inverter a história. Essa é a característica de todo traidor. Ela pega uma mentira, implanta como verdade, começa a divulgar, e a traição ela não começa de um dia para o outro. A traição ela é planejada, ela é arquitetada, ela é organizada e vai sendo posta em prática bem devagar, bem devagar. Eu me lembro que em uma de nossas igrejas a gente teve isso, eu tinha acabado de casar, e aí eu tô chegando de lua de mel, me ligaram: pastor, o senhor sabia que o senhor tá perdendo uma igreja hoje? Eu falei: não, como é que eu tô sabendo? Então, se fosse você no culto. O cara pegou a minha mensagem, porque os pastores pediam uma mensagem de uma campanha que a gente tinha, eu dava pros pastores, o cara pegou a minha mensagem contra a minha vida, só que eu tava na igreja assistindo o culto. E depois me colocou como um monte de coisa, falou um monte de besteira, numa coisa que ele já estava fazendo há 9 meses. E eu aprendi naquele dia que eu nem lá eu deveria estar. A falta de maturidade naquela época me fez cometer erros. E eu aprendi com isso, eu quero compartilhar o que Timóteo aprendeu do apóstolo Paulo, capítulo 3, diz assim, versículo 1: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverão homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do direito do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Eu, na época, eu esqueci disso e fui ao culto, e lá no culto eu passei a maior decepção da minha vida, porque tudo já estava montado. Eu já era o cara que tinha traído, eu já era o cara que tinha feito um monte de coisa errada e que não tinha feito. Só que não adiantava você falar nada pra ninguém, porque ninguém ia acreditar em você, e é essa a característica do traidor, porque o traidor, ele tem um coração maquiavélico, e quando a gente faz a obra de Deus com a vontade de Deus, quando a gente casa para ser marido de uma só mulher, quando a gente faz as coisas, a gente faz de coração. O que o traidor nunca faz. O traidor, ele faz com a razão. Nós entregamos completamente a nossa alma, portanto, a nossa vida. O traidor não. O traidor, ele salvaguarda, entre aspas, a sua emoção e faz única e exclusivamente na razão. Então, tudo que ele está fazendo, ele está na frente, por quê? Porque você não imagina, você não vê como ele está vendo. Então, ele vai colocando um negocinho aqui, mudando uma coisa que aparentemente tá certa, mas que aparentemente com um detalhezinho passa a ser errado. Ele vai mudando nuances tão pequenas que vai transformando você numa pessoa que as pessoas passam: é verdade, tá tudo errado aqui, tá tudo errado ali, quando nunca esteve. Essa é a característica natural do traidor. O que a gente pode fazer? É se afastar. Isso. É colocar nas mãos de Deus, porque Deus, ele vira tudo. Nós não fazemos as coisas para os homens, ainda que num casamento, num trabalho. A recompensa vem de Deus. E Deus, quando a gente trabalha de acordo com a vontade dele, ele entra em ação, restaura as coisas e nos abençoa no final da história. Eu queria aqui o destaque é o que fazer, embasando também aqui o que o pastor Luciano falou. 1 Coríntios capítulo 5, verso 11 diz assim: mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, isso é bem importante a gente destacar, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais.
Então, a Bíblia fazer? explica exatamente o que devemos fazer. Com essas pessoas que se dizem irmãos, não se assente. Não comungue com ele, não se assente com ele, se afaste dele. E eu queria acrescentar isso aqui, né? Acrescentando aqui essa palavra muito sábia do pastor Luciano, muito importante pra gente que já passou por isso e vai passar várias vezes, porque é inevitável. Já que não se assente mais, já que se afaste, Filipenses 3,14. Assim seja em nome de Jesus. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. O problema não é só se afastar. O problema é se você se afasta, mas continua remoendo aquilo. Carregando. Faz igual Davi, irmão. Sobe o monte. Absalão traiu, Aitofel traiu. Sobe o monte. Davi subiu, ficou vendo Jerusalém lá de cima, olhando o que podia mudar. Tem hora que a traição não é para te matar, é para você ver a vida com novas perspectivas, novas possibilidades. As pessoas pegam a traição e falam assim: pronto, eu fui pra cruz, eu sou o Cristo agora. Você não é o Cristo, não. Tem inimizade que não é para te destruir, é Deus que tá colocando na sua vida para te livrar mais na frente. Amém. Como pode? O senhor tá doido, pastor? Tô doido não. Quer ver uma coisa? O próprio Deus, a primeira palavra inimizade foi Deus que falou. Em Gênesis, porém inimizade entre ti e a mulher. Quem fez isso? Não foi Deus? Ei, vocês não vão mais andar junto. Olha só, Abraão, manda Ló embora. Abraão, manda Ló embora. Não vou mandar, ele é meu sobrinho. Ele tá enriquecendo do meu lado. Então tá bom, peraí, vou enriquecer vocês dois. Os dois não cabiam no mesmo lugar. Sabe o que aconteceu? Houve inimizade entre os pastores. Pra quê? Pra separar. Deus tá livrando ou não tá? Não pode se fazer de vítima, tem inimizade, que graças a Deus que ela aconteceu antes de uma catástrofe. Muitas das vezes, é que a gente às vezes não sabe, como pastor, quem vai nos trair, graças ou quem a está Deus. fazendo a lenha, botando, encarrecendo a lenha. A gente sempre é o último a saber, né? O último. Mas como agir assim? Primeiro você tem que pedir a Deus uma mente de Cristo. Paulo diz isso: transformai-vos para a renovação da vossa mente. Você tem que ter olhos críticos. Pessoa boa demais, ou pessoa, às vezes aquela que é mais ruim, não é aquela que vai te trair, mas é aquela que você mais confiava. Quando você falou, pastor, sobre Filipenses, Paulo estava preso, e as notícias que ele recebia é que alguns amigos queridos dele estavam o criticando. A sua prisão para os discípulos, né, era uma prisão escandalosa, estava prejudicando a ele. Ele disse: eu não sei nem se eu vou viver amanhã, eu vou ficar esquentando a cabeça com isso. Ele disse o quê? Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele disse, ele tomou uma decisão. Você tem que tomar uma decisão. Jesus, um jovem chegou para Jesus e disse assim: bom mestre. E Jesus era bom, mas ele estava falando como ser humano, disse: por que me chamas bom? Não existe ser humano bom, ninguém é bonzinho, JR, nem eu, nem você. Sabe por quê? Porque pisa no nosso calo para ver a fera que nós somos. Dentro dessa perspectiva, observem bem os nossos queridos e amados ouvintes, que todo mundo passa por traição. Sim. Aliás, por traições, né? Sim. No plural aqui, desde a questão de ministerial, você está acompanhando aqui, evidentemente você tem as suas observações sobre esse assunto, mas quando a gente vai para o ambiente de trabalho, e aqui a gente viu, eu tô lendo aqui no Face, entendeu? O WhatsApp deu pane aqui, teve que pedir ajuda aqui, que ele deu um pane aqui, tá retomando agora. A traição de amizade, que é uma coisa comum demais, que infelizmente acontece. A pessoa conta o segredo da vida dela a alguém, e esse alguém conta o segredo da vida dela para alguém, no plural. Palavra que não existe, evidentemente, tá bem entre aspas aqui em itálico, para que não haja dúvida. Tem gente que não consegue conviver com essa história, e tem gente que fica preso a isso a vida inteira, amargurado. Então, existe alguma maneira de fazer com que uma traição doa menos? É a pergunta que faz o nosso ouvinte. Tem gente que quer fingir que não aconteceu. Para quem consegue, parabéns. Não sei se resolve. Mas existem aqueles que ficam remoendo esse negócio a vida inteira. Passar por isso, né? Essa perspectiva de prosseguir para o alvo, é uma coisa que isso não é simples e também não é instantâneo, não é? Os pastores estão compartilhando aqui, e isso não foi, mudei, hein? A partir de agora, opa! A coisa é complicada. Então o povo está acompanhando a gente,
Eu gosto do povo, porque o povo pensa, o povo analisa, né? E a gente vai conversando com rádio, né? Vai falar, peraí, não é bem isso aí, mas isso também não é tão fácil assim, mas porque você nunca passou pelo que eu passei. Porque essa coisa aqui, tem um ouvinte nosso aqui no WhatsApp, pra você ter uma ideia, eu tinha uma amiga muito amiga mesmo, e ela era solteira, e passou a chamar meu marido de nosso marido. Mas é a primeira vez que eu vejo esse negócio aqui. Nosso marido, como é que tá? Nosso marido e tal, né? Faltou chamar de sócio. Aqui, entrou a chamada na hora aqui. O que eu faço? Desliga aqui? Puxa, hein? Ô, Jesus, toma conta. Na hora que eu tô lendo, irmã, não é pra ligar não, irmã, eu preciso falar aqui, tá bom? Até que um dia, meu marido me chamou e pediu pra eu me afastar dessa minha amiga, porque ela estava dando condições, né? Se é que você me entende. Então, eu não falei nada com ela, mas me afastei dela. Não tive mais nenhum contato com ela, diz uma querida ouvinte de Niterói que preservou o casamento dela por conta de uma atitude. Agora, veja bem, precisou do marido... Olha aí. Falar, quer dizer, até quando a amiga diz assim, nosso marido vai bem, ela não se ligou, só quando o marido falou. É gente dentro de casa, companheiros. A verdade é que a Bíblia diz em Mateus 10:16 que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, mas a parte B do versículo diz assim: sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, muitas vezes a emoção, como disse o pastor Luciano Herge, faz com que a mulher ela não se atente para os perigos que ela traz para dentro de casa, para perto de si, não é? E mulher é muita emoção, mas também quando ela acha que alguma coisa vai acontecer, ela é melhor do que um detetive de polícia, né? Sente. Ela investiga até achar a raiz do problema e encontra, mas como que uma pessoa vai conviver, uma pessoa solteira vai conviver com você e seu marido frequentemente dentro da sua casa? Está trazendo problema para você. Então, uma mulher sábia, uma mulher de oração, uma mulher de Deus, ela precisa vigiar em todas as áreas. Nós, como mulheres de Deus, temos que ser prudentes. Nós temos que buscar essa prudência, porque, na verdade, não é aquele de longe que vai te trair. Salmo 55 diz assim, não era o inimigo que me afrontava, então eu teria suportado, mas nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas tu, homem meu igual, meu guia, meu íntimo amigo, juntos praticávamos suavemente, íamos como a multidão à casa de Deus. Aí no Salmo 16, no versículo 16 do Salmo 55 diz assim: mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Então a Bíblia fala muito sobre traição. Salmo 55 fala sobre traição. Era aquela pessoa íntima, não era o inimigo, porque contra o inimigo a gente já está, né, levantando os muros da nossa cidade, né? Mas é aquele amigo íntimo que está do teu lado, que te dá a mão. Então a gente tem que ter vigilância. Um ouvinte nosso que é do Rio, mas está em Uberlândia, mais conhecido como Berlândia, diz o seguinte: olha, ele traz uma descrição bastante concreta, acho que ajuda também aqui pelo rádio. Muito obrigado, ouvinte. Olha, sofrem sim, pois você confia numa pessoa como se você se apoiasse numa pedra, se sentindo seguro. O tempo passa e você percebe que a pedra está na beira do penhasco. Muitas pessoas se apoiam em pessoas que parecem que fazem o bem, e estas pessoas acabam te jogando no penhasco. Por isso, aliás, do penhasco, por isso é que devemos confiar só em Deus, diz aqui o querido ouvinte, está em Uberlândia. Quero agradecer também aqui outro ouvinte aqui, o Edevaldo, que está em Juiz de Fora, e quero agradecer aqui a Cláudia, que está em Ipatinga, a audiência mineira aqui no Debate 93. Verdade. Muito obrigado. E a Cláudia está nos informando aqui que Ipatinga completa amanhã 51 anos só, Cláudia, é isso mesmo? Uma garota Ipatinga, Deus abençoe e obrigado pela audiência dos mineiros aqui no nosso Debate 93 de hoje. De olaria, ouvinte, não sei se a traição tem alguma relação com excesso de confiança, mas ao fato de sempre existir um safado. O que seria safado?
O ouvinte, você me pegou no susto aqui, ouvinte. Eu cheguei a ficar assustado aqui. E existe, ó, o outro ouvinte dizendo aqui que é uma questão de caráter. Sim. Verdade. Né? Porque o que faz? Não confiaremos mais? Não, com certeza tem que confiar. Tem que confiar, ué. Eu quero, deixa eu pegar um gancho aqui que o pastor, que acho que isso é importante tocar. O pastor Samuel, ele falou na passagem do apóstolo Paulo que uma coisa a gente tem que fazer, esquecendo as coisas ficadas para trás e prosseguir para as que estão diante de nós. Isso é uma decisão, é verdade. Mas a gente precisa entender também o seguinte, filho, como o JR falou aqui, a traição ela vai doer, não tem jeito, porque só trai quem você confia. Só trai quem você acredita que nunca vai fazê-lo. Também falou na primeira palavra dele aqui o pastor Robson. Então eu quero dizer uma coisa, a traição, ela dói. É difícil de lidar com ela, exatamente pelo pressuposto de que você não está esperando que ela aconteça. Sobretudo de quem vem, porque só vem de alguém que você decidiu confiar e acreditar. Mas quando você decide esquecer e seguir sua vida, não significa que durante um momento isso simplesmente vai passar, como o JR falou aqui, num abrir e piscar de olho. Decidir esquecer é tomar uma atitude diária de falar, isso não faz parte mais da minha vida, eu vou prosseguir, isso não, Deus tira isso do meu coração. É uma guerra agora entre você e sua carne para se libertar desse mal que a traição gerou no teu coração, na tua alma, para que isso não te aprisione. Porque a pior característica da traição na vida de muitas pessoas são as prisões emocionais que elas geram. Se você não tomar cuidado com isso, você é traído 20 anos lá atrás e você continua vivendo essa traição como se fosse traído ontem. Então, esquecer é tomar uma atitude diária dizendo, eu não preciso mais disso, eu tenho muito mais de Deus para minha vida, Deus tem mais para mim, foi Deus quem permitiu isso, então Deus sabe o que está fazendo, eu decido confiar em Deus e a minha alma está em Deus. É colocar a tua vida nas mãos de Deus, dia após dia, para você se desvencilhar. E um dia você vai acordar lembrando, você não vai esquecer, porque você não teve amnésia, mas sem sentir mais dor nenhuma. Você está livre. Nós temos memória. Isso aí. E esquecer é complicado. Uma das coisas, ele faz a pergunta, existe alguma coisa a fazer? Primeira coisa, ele já está fazendo, pedindo ajuda. Isso aí. Isso é ótimo. E segundo, ele não tomou ainda uma atitude, ou ela não tomou uma atitude que poderia ser pior do que a própria traição. Mas eu me lembro de Paulo, quando ele fala na sua carta, segunda carta aos Coríntios, ele diz no capítulo 10, ele diz que no versículo 3, primeiro que você não haja pela carne, que é perigosa. Mas ele dá um conselho, Paulo diz assim, que as nossas armas não são carnais. Quer dizer, não é pelas armas humanas, nem pelas estratégias humanas. Mas elas são poderosas em quem? Deus. Em Deus. Aí ele diz na parte B do versículo 5, ele diz assim, levando todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso não quer dizer que vai parar de doer. O pensamento vem, você repreende em nome de Jesus, vem daqui a pouquinho, mas é uma guerra sua. E Deus vai te suprir de força para você não esquecer, mas você passar à frente, você conseguir vencer a batalha, e você vai ver lá na frente que Deus te deu força e você vai louvar mais a Deus por isso. Eu acho que dói muito. Só terminando aqui, vocês estão falando tanto de Davi. Davi, quando soube da morte de Saul, meu Deus do céu, Deus colocou, a ocasião estava ali para ele matar, os amigos disseram, faça isso, ele disse, não vou fazer. Mas o inimigo não quer matar. E quando Saul tira a sua vida, vai ele aquele carinha lá dizer que foi ele. Eu fiz isso, o que Davi fez? Matou o cara, por quê? Espera em Deus, não adianta. Espera em Deus que você vai vencer. Eu acredito que dói muito a traição, porque, na verdade, o teu inimigo ele não quer te matar. Ele quer te envergonhar. Sim. E acho que é por isso que dói muito, porque ele trabalha numa área que às vezes não, que é muito difícil para cada ser humano encarar. Alguém querer te envergonhar, alguém querer te diminuir, alguém querer colocar aquilo que você é em xeque. E isso é que dói muito na traição, não é? Então eu acredito que a gente não pode se colocar realmente numa cruz e dizer, eu sou um pobre coitado. Qual é o melhor remédio para você superar uma traição?
se jogue na obra de Deus, trabalhe para Deus, busque pensar nas coisas que são do alto, busque oração, busque estar na presença de Deus, busque pessoas que vão te levar a Deus. E ore, né? Isso, é o que eu disse, ore, né? Esteja em oração e se lance, porque se a gente ficar sentado dentro da sala, só remoendo aquilo que aconteceu, a gente provavelmente vai acabar ou tomando uma atitude errada ou entrando em depressão. Então o melhor remédio é servir a Cristo. Mateus 18, 22. Digo que não só uma vez, mas 7. Não é isso? Isso. Ninguém tem perdão para dar. Ninguém tem perdão para dar assim. Perdão. Tá perdoado. Já tá perdoado. Toma, pronto. Não. Questão não é ter, é querer. Decisão. A pessoa tem que decidir. Não quer dizer que você vai viver junto com a pessoa. Não quer dizer que você vai estar... Ô, meu amigo... Né? Foi como foi dito aqui, ninguém tem amnésia, né? Ninguém esquece. É difícil essas situações, mais do que qualquer pessoa que está nos ouvindo. Todos nós que estamos à mesa passamos por isso todo dia. Verdade. Que nós exercemos cargos de liderança, nós esperamos às vezes mais das pessoas do que elas podem nos oferecer, e isso traz conflitos também. As pessoas não têm a capacidade que nós temos, não adianta. As pessoas vão nos ferir porque nós estamos esperando cada vez mais delas. Mais. Nós damos tudo de nós e esperamos que elas também entreguem tudo delas para nós. Como disse a pastora Luciana aqui, as pessoas só entregam e só dão aquilo que tem. Não tem jeito. Tem gente que não tem tanto amor como eu tenho. Tem pessoas que não têm tanto afeto como eu tenho. Tem pessoas que não têm coragem como eu tenho. Não adianta. Novamente vale a pena eu salientar isso. A questão não é ter, é querer. Participação dos nossos queridos ouvintes continua através do nosso WhatsApp, através do nosso Face, ligando, participando. Eu quero agradecer o carinho de todos vocês com a gente no programa de hoje. Quero lembrá-los aqui, nós nos referimos aqui, os companheiros, várias vezes, só estou dando o endereço para ajudar. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Escuta só, a partir do verso 9, vou ler aqui. O 9 diz: procura vir ter comigo depressa, e está dizendo a Timóteo. No 10 ele diz: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Quando você lê o 14, você diz assim: Alexandre, o latoeiro, famoso latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. E mais de uma ocasião, Paulo falando a Timóteo, ele fala sobre a vergonha, que algumas pessoas se envergonharam dele. Olha bem, rapaz, é duro isso aqui. É duro, não é brincadeira não. E para os nossos ouvintes que eventualmente dizem: eu vou me vingar. Vingança é o prato que se come frio, eu não tenho pressa. Olha, controla a sua impulsividade. Também não seja uma pessoa acomodada, seja uma pessoa sábia. Mas deixa eu ler aqui o texto, porque a Bíblia fala por si. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes ela é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Tiago, capítulo 3, versículos de 13 a 18, para o coração dos nossos queridos e amados ouvintes ligados aqui no nosso Debate 93 de hoje, Marcela.
JR, tem muita gente ouvindo a gente de vários lugares aqui do Rio. A gente já teve 3 panes aqui no WhatsApp que o telefone não suportou, mas tem gente de Friburgo, de São Gonçalo, de Niterói, de Nova Iguaçu, de São João de Meriti, de Caxias, aqui do centro da cidade, da Tijuca, de Braz de Pina, de Campinas, lá em São Paulo, ouvindo a gente, acompanhando aqui pelo WhatsApp. Enfim, e vários outros lugares que eu ainda não consegui olhar tudo, porque como deu pane no WhatsApp, agora eu tô tentando olhar aqui, pessoal da região dos Lagos e pessoal da Zona Oeste, tem muito lugar aqui que eu tô tentando. Gente, eu vou olhar tudo, mesmo que acabe o programa, eu vou olhar tudo. Muito obrigada pela sua audiência, pelo carinho, e muita gente aqui, sabe, JR? Fazendo menção aí desse barulhinho que você colocou aí no programa. Esse aí mesmo. Misericórdia. Gente rindo aqui falando que você não é fácil, não. Verdade. Meu Deus. O pessoal tá falando aqui. Isso mesmo. Tá falando que você não é fácil. O pessoal que falou. Só bem dizendo. O pessoal tá falando isso. É, claro. Quer dizer, você não é fácil. Não tem nada a ver contigo isso aqui. Tem nada a ver contigo. Isso aqui. Nada. Eu nem sabia. Nada. Digo aos ouvintes que eu nem sabia da existência desse barulhinho. E por que esse barulho hoje? Eu não tenho a menor ideia. Mas algum ouvinte está dizendo? Vários. Todos eles já associaram. O quê? Posso falar? Claro. Eles estão dizendo aqui que você não é fácil. Não, isso você já falou as 4 vezes. Eu tô anotando aqui, porque todo mês tem uma avaliação da equipe, aí eu tô anotando. Já a 5ª vez você fala. Vamos lá. É fácil? 6ª vez. Vou colocar aqui na 7ª, que você não é fácil. Perfeição. Que você colocou 7ª, isso perfeição. Daí, porque hoje é o dia da sogra. Marcela, que injustiça. É Olha. verdade, os ouvintes colocaram bem aqui. Mas quem é que faria isso no dia da sogra? Eu pessoalmente, eu acho absurdo. Que é isso? Você é maravilhosa, né, pastor? Gente. É verdade. Mas quem é que faria uma associação dessa de sogra com cobra? Menor ideia. Agora eu fiquei chateado, Que isso, Marcelo? As pessoas estão dizendo isso? Todo mundo aqui. Todo mundo. Muito obrigado a você, ouvinte, participando comigo aqui no Facebook, também da 93 FM, galera aqui de Jacarepaguá. Muito obrigado a você que está acompanhando a gente aqui, Duque de Caxias. Muito obrigado a você de São Gonçalo participando com a gente, muito obrigado pelo carinho. Olaria aqui no Rio de Janeiro, obrigado aqui o pessoal do Complexo do Alemão, Trindade, São Gonçalo, Rio Comprido aqui no Rio, novo repartimento no Pará, que beleza, aqui também de São Gonçalo, que turma maravilhosa acompanhando a gente aqui, alguns colocaram, outros não. Nova Iguaçu, muito obrigado, Nova Iguaçu. Muito obrigado aqui a você aqui, André de São Gonçalo, lá em Mutuá, acompanhando a gente. Muito obrigado, Andréia. Obrigado aqui o pessoal também do Éden. Desde o Éden. O Éden em São João, tá certo. Achei que eu tava falando lá, né? O pessoal de Itaipu acompanhando a gente. Olha aqui, quero agradecer Itaipu em Belfor Roxo acompanhando a gente. Tem Itaipu em Niterói também acompanhando. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Aqui de Duque de Caxias, o pessoal de Vital Brasil em Niterói, Nova Iguaçu. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, participação dos nossos maravilhosos ouvintes. Sempre muito bom ouvi-los e tê-los aqui com a gente no Debate 93, fora do Rio, no Rio, essa audiência impressionante, um presente de Deus que nós agradecemos com toda a alegria do nosso coração. Estamos juntos no Debate 93. Olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Ouvinte dizendo, meus pais brigam por qualquer coisa. Minha filha, não diga um negócio desse, é mesmo? Tudo é motivo para discussão, gritaria e confusão. Basta que eles discordem algo para que o circo se arme. E para piorar, minha mãe desconta tudo em mim. Nervosa, ela fala a primeira coisa que vem à mente. Olhando tudo isso, eu fico morrendo de medo no futuro de eu ser como eles. Eu me desespero só de imaginar que posso fazer meus filhos sofrerem como eu sofro. O ambiente de briga pode ser um comportamento apreendido e repetido no futuro por quem cresce assim? Como promover a paz em um lugar que é de guerra desde o amanhecer até o anoitecer?
como deixar de ser um brigão e virar aquele que promove a paz dentro de casa e até fora de casa, hein? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Luciano Regis, muito obrigado. Leva um abraço carinhoso pro nosso povo querido, projeto Restaurando Vidas da nossa Nilópolis. Com certeza levarei, JR, alguns deles estão ouvindo agora. Quero mandar um abraço para minha esposa, meus filhos. Deus abençoe você, minha querida, pela bênção que acabou de receber. Quero mandar um abraço também para minha igreja e também pro Ricardo Gomes, taxista aqui do Rio de Janeiro. Pediu para que a gente mandasse um abraço, assiste direto, a gente tá aqui dado um abraço e passado já pro JR também, que Deus nos abençoe a todos. Os taxistas nos prestigiam muito, quero agradecer, um carinho enorme, olha, vocês são realmente maravilhosos. Pastora Luciana, muito obrigado, leva um abraço para a Igreja Batista Nova Filadélfia, no Grande Rio, o povo querido de São João acompanhando a gente. Obrigada, JR, o povo de lá ama muito você, ama muito essa rádio. Queria deixar um abraço aqui para as meninas do meu pequeno grupo, em especial a Elaine Cardoso, que me pediu esse abraço. Vai o abraço com muito carinho, minha amiga. Eu queria pedir, quando formos orar pela Elaine Magalhães, uma querida do meu PG também, que está muito enferma no hospital. Ficou 2 meses, teve alta, voltou agora. E eu queria pedir as orações por essa minha amiga, o povo de Deus que está nos ouvindo, para orar por esta mulher de Deus. Amém. Pastor Samuel Brito, muito obrigado pela presença. Leva um carinhoso abraço para o povo do Ministério Fé para Todos, na nossa queridíssima São Gonçalo. Um beijo a todos lá de São Gonçalo, a igreja Fé para Todos, e um abraço ao meu amigo, irmão em Cristo, Vital, que hoje está completando mais um ano de vida. Olha, Vital. Vital e sua moto. É conhecido. Vital é muito conhecido em São Gonçalo. Hoje ele está completando mais um ano de vida. Mas eu quero também pedir oração pelo irmão Antônio, que ontem amputou a metade da perna. É duro, mas preservou a vida. Isso aqui é importante. Mas é duro, a família. Vamos orar pelo irmão Antônio, irmã Célia. E eu quero mandar um beijo para minha esposa querida, Cora Luísa. Beijão, Cora. Maravilha. Obrigado, Jota. Deus abençoe. Bênção puríssima. Muito obrigado, pastor Robson Alencar. O senhor leva, por gentileza, um abraço carinhoso pro povo da Assembleia de Deus em Cordovil, pastor, por favor. Deus abençoe, JR. Quero mandar um abraço para minha esposa, os meus filhos que estão me ouvindo. Emanuel, um grande amigo lá de São João de Meriti, que trabalha junto comigo com o meu ministério. Deus abençoe ele e sua esposa. A todos aqueles que estão nos ouvindo, eu quero aqui deixar registrado e pedir oração pela minha vida, pelo Congresso dos Gideões Missionário da Última Hora, que começa em Santa Catarina, começou dia 25, sexta-feira, dia 10, sexta-feira, dia 1º, às 10 horas da manhã, estarei ministrando. Orem por nós. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Bênção puríssima, nós vamos orar juntos agora, agradecendo a Deus. Vem aí já a nossa querida Rosane Félix aqui no nosso Debate 93, já com o Pediu Tocou. Nós vamos orar juntos. Vou pedir a pastora Luciana para orar conosco. Vamos apresentar os temas diante de Deus aqui em oração. Gente que está sofrendo hoje, gente que tá, olha só, esse debate foi para mim. Esse debate foi para mim. Agora eu quero lembrar. Esse debate foi para quem já traiu e para quem foi traído, porque o ouvinte, quando escreve, ele escreve contando a história dele, mas quando o assunto chega, ele se amplia, e Deus está ministrando ao coração de muita gente acompanhando o debate de hoje. Eu quero agradecer às orações do povo de Deus, também incluir aqui nas nossas orações, como temos feito todos os dias, orando pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, como sempre te pedimos, Pai, pelas tuas misericórdias, pela tua graça sobre essas vidas que vêm sofrendo nos hospitais, sofrendo nos cárceres, sofrendo, Senhor, por algum motivo, até mesmo por uma traição. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles, que o Senhor venha intervir na vida de cada um deles. Assim te peço pela Elaine Magalhães naquele hospital também, com aquele problema no pulmão, Senhor. Esse nosso querido que o pastor falou aqui ao lado, que amputou a perna, Senhor, ajuda os teus filhos a superarem essas dores, esses problemas de saúde. Te agradeço por essa rádio, pelo irmão Haroldo de Oliveira, por toda a equipe, J.R. Vargas, Marcela Bastos, Luciana, todos que compõem essa rádio, Senhor, eles fazem um benefício à nossa sociedade cristã com programas tão esclarecedores, Pai. Muito obrigada. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, o nosso retorno e a vida dos nossos ouvintes. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.
Você acabou de ouvir Debate 93.